Seja bem-vindo à AFAGO, aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Lubchinski. Mari, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E hoje a gente vai conversar sobre um tema, né, Mari, que é um tema tão sensível, né, que eu acho que às vezes é tão embaraçoso, assim, né, no nosso dia a dia, a gente ter que dar esse tipo de diagnóstico, né, mas infelizmente faz parte, né, é um diagnóstico que faz parte da nossa especialidade e a gente precisa estudar e entender ele, né, com o maior carinho e o maior zelo, né, que a gente possa ter para poder conduzir as nossas pacientes da melhor forma possível, né? Exato, é um pesadelo, né, para quem trabalha com obstetrícia, assim, é uma das piores situações que podem acontecer, né, ainda mais quando é uma gestação desejada pelos pais, tudo. É muito difícil, né, de dar o diagnóstico, mas alguém tem que dar e que seja da melhor maneira possível, né? Exatamente. Então, vamos direto ao ponto, assim, Mari, quando a gente fala sobre morte fetal intraútero, né, quando a gente tem um diagnóstico, né, de uma morte fetal intraútero, quando que a gente vai suspeitar, né, então, assim, quando a gente está atendendo essa gestante, né, durante o pré-natal ou durante um atendimento de emergência, quando que a gente suspeita de um óbito fetal intraútero e como que se faz o diagnóstico? Primeiro, assim, esse feto ele tem que estar com mais 20 semanas ou mais de desenvolvimento fetal ou 500 gramas ou mais também, né, de peso fetal. Então, essa paciente vai chegar no consultório ou no plantão com queixa de não sentir o bebê mexer. Então, a gente vai partir desse ponto de suspeita, né, sem sentir movimento fetal. E aí vai se fazer exames ali para avaliar se realmente se tem vitalidade ou não, né? A gente teria indicação de fazer uma ultrassonografia e fazer o estudo Doppler também, que seria o padrão ouro, né? Para a gente fazer esse diagnóstico e excluir realmente. Certo, então o diagnóstico ele é, na verdade, ultrassonográfico, né? A gente faz o diagnóstico por ultrassom e a gente tem, então, aí um quadro, né, pelo Doppler, que seria o padrão ouro, né, de óbito fetal intraútero. Exato. E quais são as causas, né? A primeira pergunta, né, que vem à nossa cabeça, tanto a nossa quanto das pacientes, né, é por que isso aconteceu, né? Então, assim, quais são as possíveis causas, né, de óbito fetal intraútero? O que a gente poderia pensar, né? A gente sabe que muitas dessas perguntas a gente ainda não tem a resposta, né? Por incrível que pareça, por mais que a medicina tenha evoluído, tem muitas perguntas que a gente ainda não tem resposta. Sim. Mas o que a gente tem de objetivo, né? De causas bem objetivas, assim, né? Para a gente pensar em óbito fetal intraútero. E essa normalmente é a primeira pergunta que a paciente faz, né, pra gente te dar esse diagnóstico e ela quer saber por quê, doutora, por que comigo, né? Então, a gente sabe, assim, mais de 50% dos casos tem causas desconhecidas, né, idiopáticas, que a gente termina não descobrindo o porquê aconteceu, mas muitas vezes é multifatorial. Então, a gente vai ter ali contaminação de infecções congênitas, às vezes não diagnosticadas ou diagnosticadas, né? Listeriose, parvovírus, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, né? Todas as infecções possíveis, assim, que podem levar a óbito fetal intraútero. Existem as anomalias congênitas também, com vários graus, né, classificações, assim, então, anomalias congênitas mais graves que podem levar ao óbito. Doenças hipertensivas gestacionais, né, pré-eclâmpsia, eclâmpsia com, às vezes, até descolamento de placenta, que pode também diminuir o fluxo sanguíneo para o bebê e ter uma morte ali por isquemia, né. A outra questão, assim, que a gente fala bastante é uma restrição de crescimento intraútero de classificação grave, né. Então, a gente tem vários graus de restrição de crescimento que deveria ser acompanhado, então, com ultrassonografia seriada, estudo Doppler, e aí as condutas conforme o quadro, né? E às vezes a gente tem uma restrição muito grave que o bebê vai a óbito intraútero mesmo, antes do tempo, né? Diabetes gestacional também mal compensado, diabetes gestacional prévia gestação, diabetes prévia gestação ou diabetes gestacional, né? Mas as duas de mau controle.
Mas, assim, é muito difícil, né, da gente terminar realmente descobrindo o porquê, assim. Às vezes acontece na hora que esse feto tem a eliminação do feto, tu vê ali que tem um descolamento de placenta, tu vai analisar o cordão, né, umbilical também, às vezes tem nó verdadeiro, às vezes mais de um nó, às vezes circular de cordão apertada, então algumas anomalias com assim. cordão, né? Exato. Às vezes acontece, né? Então é uma fatalidade, né, mas que pode acontecer. Mas acho que é super importante a gente pontuar isso, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa de querer achar uma resposta e nos angustia isso, porque a gente também quer, às vezes, achar uma resposta objetiva para paciente, mas não tem, né? A literatura médica nos traz, né, esse dado de que mais de 50% dos casos não temos uma resposta, né? A gente sabe diagnosticar que ocorreu um óbito intraútero, mas a gente não sabe dizer o porquê, né? Não tem uma infecção diagnosticada, né? Não tem um acidente com cordão, não tem descolamento de placenta, né? Não tem uma patologia obstétrica ou não obstétrica que possa justificar isso, né? Então, ainda a principal causa de morte intrauterina é idiopática. Infelizmente, na medicina, nem tudo está ao nosso alcance, né? Então, isso pode acontecer também com uma criança, um adulto. Às vezes, a gente não consegue identificar a causa de morte. No feto é da mesma forma, né? Às vezes, a gente não consegue isolar, assim, uma causa que pode ter levado, certamente, ao óbito, né? E assim, ó, quando a gente tem uma paciente que a gente fez o diagnóstico, né? Então, ela chegou ali e disse que não estava sentindo mais movimentação fetal, a gente passou ela no ultrassom, viu que realmente, né, ela não tinha mais batimento cardiofetal, então fizemos o diagnóstico de um óbito fetal intraútero, né? Digamos que a gente tenha lá uma paciente com suas 32 semanas, 33 semanas, né? Enfim, qual que é, independentemente da idade gestacional, mas fizemos o diagnóstico de morte fetal intraútero, né, com mais de 20 semanas, qual que é a conduta? Normalmente, assim, é um diagnóstico muito difícil de ser dado, então é um momento muito triste, né, para toda a equipe, não só para paciente, para o familiar, mas toda a equipe sente aquele momento de perda ali. Acho que é muito importante a gente ter o acolhimento, o respeito e escutar a paciente também, assim, antes de sair tomando alguma atitude, né, assim, de conduta, de fazer aquele neném nascer. Então, assim, claro, a gente tem que estabilizar a paciente, se é uma paciente que chega com um descolamento de placenta, né, que é identificado, ou um pico hipertensivo muito grave. Então, assim, sempre estabilizar a paciente, sempre que necessário, né, mas dar esse tempo para tentar assimilar. Claro que eles não vão assimilar totalmente, né, o luto é um processo longo, mas tentar assimilar um pouco, assim, para daí conversar com ela, para saber qual é a via de parto também, né? A gente tem, assim, a preferência por uma via de parto via baixa, então um parto vaginal, sempre que possível, né? E a gente evita, nesses casos, assim, a via de parto alta, cesariana, né? A menos que tenha uma indicação realmente de ser cesariana, pelo passado obstétrico da paciente, mas é uma coisa, assim, que a gente vê na prática, quando acontece, que muitas vezes a paciente pede pra gente tirar o nenê rápido, né? Então, assim, pede cesárea imediatamente, tudo, mas tem que ser uma coisa pensada, eu acho que dá esse tempo para eles assimilarem e pensar qual vai ser a consequência dessa via de parto também, né? Porque futuramente o casal pode querer ter outro filho, tudo, e às vezes tu compromete um futuro obstétrico. Perfeito, Não, e essa questão, assim, do acolhimento, eu acho que é imprescindível, assim, né? A escuta ativa da paciente, acho que a gente oferecer para a paciente também um apoio multidisciplinar, né? A gente tem profissionais maravilhosos, né? Nos hospitais de psicologia, né? Para estar junto, para estar conversando junto com a paciente. Eu acho que essa oferta, né? Dessa rede toda de apoio, ela é super importante, né? Porque, bem como tu disse, né? Não é um diagnóstico fácil e a gente sente muito, né? Às vezes a gente pensa assim, com o tempo a gente vai criando, né? Uma resistência. Não é verdade, né? A gente sente sente muito, assim, é uma coisa que... E a gente fica com aquilo, né, pensando assim, porque não é um diagnóstico fácil, assim, né, pra gente dar pra paciente. A gente se coloca no lugar da paciente, né, principalmente depois de ter filho, é um diagnóstico muito pior de ser dado, né. Com certeza. E
é uma coisa que a gente vê, assim, em plantão obstétrico. Normalmente essa paciente tá do lado de outra em trabalho de parto, né? Exato. Então é uma coisa cruel, assim, Exato. também, que é difícil. Então, acho que ficou, assim, bem bacana, né? Pra gente poder, na verdade, lembrar, né? De todos os pontos de acolhimento, né? De escutativa. Acho que ficou super... bem claro, assim, né, o que aqui precisa ser feito quando a gente tem a suspeita. Então, o diagnóstico vai ser por ultrassom, né, e também importante a gente saber, né, que é imprescindível, né, realmente que essa paciente seja acolhida, né, que ela seja escutada, que, como a Mariana falou, né, o luto é um processo super lento, mas a gente consegue, oferecendo aí, né, esse apoio de uma equipe grande, a gente consegue aí tentar minimizar esse dano para essa paciente. Antes da gente tomar a conduta, né, de indicar a via de parto, o nascimento, né, então, primeira coisa realmente é esse acolhimento humanizado, né, e esse acolhimento digno, né, que a gente precisa dar para as nossas pacientes. Então, pessoal, para quem quiser falar um pouquinho mais, quiser entender um pouquinho mais, a gente convida para entrar na nossa área do aluno. Ali a gente vai falar um pouquinho assim, ó, se existe ou não indicação, né, de investigar a causa, e também vamos falar um pouquinho se em relação a uma próxima gravidez, né, que às vezes a gente pensa, quais são os cuidados frente a uma próxima gravidez, tem algum cuidado específico que a gente tem que ter ou não, né? Então eu convido para entrar na nossa área do aluno para a gente poder discutir essas questões um pouco mais aprofundadas. Mari, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.